Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Estamos começando a primeira reunião semanal da programação da operação do mês de novembro. Eu me chamo Pedro e irei coordenar a reunião de hoje. Esta reunião será dividida em 3 blocos, como é feito, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, haverá um intervalo de 5 minutos e após cada intervalo serão respondidas as perguntas recebidas no chat desta reunião. No primeiro bloco, teremos 3 apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre a previsão meteorológica, a operação hidráulica e a previsão hidrológica. No segundo bloco, serão realizadas 2 apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Ainda no segundo bloco, teremos 2 apresentações da Gerência de Programação Mensal. Na primeira serão apresentados os resultados da revisão semanal do PMO, e na segunda serão apresentadas as intervenções energéticas relevantes. Por fim, no terceiro bloco, serão realizadas 2 apresentações. A primeira será realizada pela Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e será sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação do terceiro bloco, que será também a última apresentação desta reunião, será realizada pela Gerência de Programação Diária e será sobre a política operativa. Começaremos, então, com as apresentações do primeiro bloco. Passo a palavra para o Eduardo para comentar sobre a previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todas e todos, começando essa reunião semanal com a previsão meteorológica e a análise da meteorologia da última semana, né? Nessa última semana, a gente teve o avanço de uma frente fria da região sul até a região nordeste, e a gente teve precipitação em praticamente todas as bacias do Sistema Interligado Nacional. Os maiores volumes de precipitação atingiram as bacias da região norte, e também esse trecho aqui de forma bastante pontual entre a incremental Itaipu e a bacia do Iguaçu, mas a gente também teve precipitação em basicamente todas as bacias do sudeste, do nordeste, do centro-oeste, também do norte, inclusive na bacia do Madeira, que não aparece por inteiro aqui nesse mapa. A precipitação foi mais intensa nesse eixo, né, entre o Amazonas e Minas Gerais, pegando inclusive bacias em que há muito tempo não tinham volumes tão elevados, como a bacia do Tocantins e o Alto e Médio São Francisco. Com o avanço dessa frente fria, nessa última semana a gente teve ventos um pouco menos intensos na maior parte do Nordeste, né? A gente vê que apenas aqui no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte a gente ainda tem esses tons mais em roxo, de ventos mais intensos, mas no geral, né, os tons estão bem mais fracos nessa faixa do interior do Nordeste, tanto na Bahia quanto no Maranhão, no Piauí e nos demais estados aqui da região, com exceção do Rio Grande do Norte e do litoral do Ceará. Para essa próxima semana, né, os 3 modelos, o ETA, o GFS e o ECMWF, continuam indicando a persistência dessa frente fria no litoral do Nordeste, com os maiores volumes de precipitação previstos para o médio e baixo São Francisco, para as áreas mais baixas do Tocantins e também pegando parte do Xingu. Em meados da próxima semana, a gente tem a expectativa de retorno da chuva para essa faixa mais central do Brasil, atingindo as bacias do Paranapanema, do Grande, do Tietê e também do Paraíba do Sul, de forma um pouco mais isolada. Serão pancadas de chuva que ocorrem a partir de meados dessa semana operativa, a partir de terça e quarta-feira da próxima semana. E mais para o final da semana operativa, né, alguns modelos, principalmente o ECMWF, ele volta a indicar a ocorrência de pancadas de chuva nesse trecho entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Paraná, que acaba atingindo a incremental Itaipu e também alguns trechos do Iguaçu. Com isso, né, para essa semana, a gente tem os maiores volumes de precipitação nas bacias mais ao norte do Brasil, principalmente Xingu, Tocantins e Baixo e Médio São Francisco, que não aparece por inteiro aqui no mapa, e na segunda semana do horizonte, aí sim, a gente volta a ter precipitação muito mais elevada, muito mais volumosa no centro-sul do Brasil, com volumes que passam dos 75 milímetros aqui nas bacias do Iguaçu, de Itaipu e também do Uruguai, mas que mesmo nessa faixa mais central, né, no Madeira, no Tocantins, no Paranaíba, no Grande, no Tietê e no Paraíba do Sul, a gente também tem volumes bastante significativos de mais de 40 milímetros.
Em relação a essa semana, né, a gente espera a estabilidade, né, a gente teve nessa última semana, uma semana que começou quente e terminou bem fria, e para essa próxima semana operativa, a tendência é que ocorra o contrário, a gente comece com uma semana com temperaturas mais amenas no centro-sul do Brasil, e no decorrer da semana, as temperaturas subam principalmente a partir de terça e quarta-feira da próxima semana. Com isso, o mapa aqui tudo em verde, né, indica uma condição de estabilidade para a maior parte das capitais, e a exceção é o Rio de Janeiro, que, em média, para essa próxima semana operativa, acaba apresentando um ligeiro declínio, né? O Rio de Janeiro, a gente teve, nessa última semana, principalmente no sábado e no domingo, temperaturas bastante elevadas, chegando a 38 graus, a gente, mesmo com a elevação das temperaturas mais para o final da semana operativa, a gente não tem expectativa de temperaturas tão elevadas para o final dessa próxima semana operativa. Em relação à geração solar, né, a gente, com a persistência da frente fria e com o retorno das pancadas de chuva para Minas Gerais, a gente continua com essa condição de estabilidade, né, uma geração solar um pouco mais desfavorecida em relação ao que a gente vinha registrando nas semanas anteriores, e que aconteceu nessa última semana, e em São Paulo a gente espera uma ligeira elevação. E da mesma forma, né, para a geração eólica, né, a alta subtropical acaba enfraquecida, né, aqui no Oceano Atlântico, e com isso a geração dos ventos continua estável, ou seja, levemente desfavorecida, que nem é o que aconteceu nessa última semana. Passo de volta a palavra para Pedro para a próxima apresentação. Obrigado, Eduardo. Agora eu convido a Dayana para comentar sobre a operação hidráulica. Dayana, por favor. Ok, Pedro, obrigada, boa tarde. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Já estão vendo, né? Só para confirmar. Sim. Então, dando sequência aqui, com os destaques da operação hidráulica, nesse primeiro slide, a gente apresenta as salas de crise e de acompanhamento coordenadas pela ANA, salas atualmente vigentes que têm a participação do ONS. Então, destaco aqui a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de crise de estiagem da Bacia do Rio Madeira, sala de crise da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de acompanhamento do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento da cheia da Bacia do Rio Doce. Essa sala se iniciou agora essa semana, dia 1º de novembro, né, para o ciclo 2022-2023, e a sala de crise da região sul. Além disso, nós também temos a participação nos grupos de apoio técnico à Bacia do Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Nos próximos slides eu vou apresentar um resumo de algumas reuniões que aconteceram na semana passada e essa semana, começando então pela sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins. A última reunião aconteceu no dia 26 de outubro. Na ocasião dessa reunião, nós apresentamos um resultado, né, de uma simulação de previsão de armazenamento para o reservatório de Serra da Mesa, né, o reservatório de cabeceira da bacia. O horizonte dessa simulação compreendeu o período de 25 de outubro até o final de novembro, até o dia 30 de novembro. O cenário de afluências, ele foi obtido a partir do modelo SMAP, do ONS, e a previsão das afluências foi calculada a partir, né, da previsão de chuva estendida do modelo SMWF e também da chuva histórica até o final do horizonte. Para essa simulação, foram consideradas duas políticas de defluência. O caso 1, a política 1, considerou outubro com 900 metros cúbicos por segundo e novembro mantendo o mesmo valor de 900. Já no cenário 2, manteve outubro com 900 e em novembro um patamar menor de defluência com valor de 600 metros cúbicos por segundo. Esse gráfico mostra os resultados. Então, no início do horizonte da simulação, o reservatório Serra da Mesa tinha um volume de 55,5%, e considerando o cenário de defluência de 600 metros cúbicos por segundo,
que é representado pelo cenário 2, se chegaria no final do horizonte com 53,1%, e um cenário um pouco mais desfavorável, né, mantendo a defluência de 900 metros cúbicos, se chegaria no início ali de dezembro com um armazenamento de 51,3% em Serra da Mesa. Esses valores, como podemos ver, né, comparando com os últimos 5 anos, são armazenamentos bem superiores aos últimos observados para o mesmo período. Também foi apresentado alguns gráficos mostrando a evolução, né, das afluências e defluências nos reservatórios. Então, aqui nesse primeiro gráfico da direita, temos os dados para a Serra da Mesa, de novembro de 2021 até o final de outubro desse ano. A linha azul representa as vazões afluentes, a linha vermelha as vazões defluentes e a linha verde o volume útil do reservatório. Então, na ocasião da reunião, esses dados observados correspondem ao dia 24 de outubro. Como eu disse anteriormente, Serra da Mesa estava com um volume de 55,5%, com uma leve tendência de queda, isso por conta das afluências por conta das defluências estarem superiores às afluências. Aqui embaixo a gente já apresenta os dados para o reservatório de Tucuruí. Então, no dia 24 de outubro, foi observado um volume útil de 43%, uma defluência ali no patamar de 7.075 metros cúbicos por segundo e uma afluência de 2.341 metros cúbicos por segundo. Bem, uma outra sala de acompanhamento que ocorreu foi a da Bacia do Rio Paranapanema, no dia 27 de outubro. Foi apresentada a política de defluências atualmente vigente. Então, para Jurumirim, nós temos uma defluência mínima de 90 metros cúbicos por segundo, válida até o dia 12 de novembro de 2022, essa restrição, todas essas declaradas em FSARH, e lembrando que Jurumirim tem uma defluência mínima estabelecida de 147 metros cúbicos em um FSARH de caráter permanente. Para a usina de Chavantes, a política que segue é uma defluência mínima de 96 metros cúbicos por segundo, e para o reservatório de Capivara, a defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo. Também foi apresentado um cenário de previsão de armazenamento para os reservatórios da bacia. Nesse caso, o horizonte de simulação foi do dia 27 de outubro até 13 de novembro. Então, o que a gente pode observar para Jurumirim, que é representado por essa linha azul, ele parte de um armazenamento de 68%, e no final desse horizonte, no dia 13 de novembro, chega a 76%. Chavantes parte de 74%, atingindo 83%, o reservatório de Capivara de 89% para 86%, e Mauá de 99% para 100%, praticando o vertimento, atualmente vertendo o reservatório de Mauá. Aqui ao lado nós temos os gráficos para Jurumirim, Chavantes e Capivara, mostrando o armazenamento de 2022 e dos 2 últimos anos, 2022 sendo representado pela linha vermelha, 2021 pela linha preta e 2020 pela linha azul. Então, Jurumirim, no dia 26 de outubro, estava com um armazenamento de 68%, Chavantes 74% e Capivara 89%. E aí o que a gente observa, comparado com os últimos 2 anos, armazenamentos significativamente superiores. Essa semana, nós tivemos no dia 1º de novembro a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco. Da mesma forma, foram apresentados cenários de previsão de armazenamento, e lembrando que todas essas simulações, elas atendem às defluências estabelecidas na resolução ANA 2081 de 2017. Para Três Marias, 2 cenários de vazões,
foram considerados. O cenário 1 é um pouco menos favorável, considerando 36% da MLT, e o cenário 2 um pouco mais favorável, em termos de vazões, considerando 95% da MLT. A política de defluências considerada foi para novembro e dezembro o patamar de 400 metros cúbicos por segundo. Então, esse primeiro gráfico à direita mostra os resultados da simulação. Então, o que a gente pode observar que Três Marias parte de 53,3%, e aí no mês de novembro, para ambos os cenários, tem um depressionamento do reservatório, mas já no mês de dezembro a gente observa um aumento do reservatório, sendo o caso 2 mais favorável, né, chegando ali no final do horizonte, no início de janeiro de 2023, com 65,5% de armazenamento. Para Sobradinho e Xingó, da mesma forma, foram considerados 2 cenários de vazões, um menos favorável, 46% da MLT, e um outro mais favorável, correspondendo a 79% da MLT. Já em relação à política de defluências, para novembro de 2022 foi considerado a defluência mínima de 1.100 em Sobradinho e 1.300 em Xingó, e já para dezembro, usando um pouco mais Sobradinho, com uma defluência de 1.300, e em Xingó, 1.100. Então, aqui a gente pode observar que para Sobradinho também, assim como aconteceu em Três Marias, no mês de novembro a gente observa um depressionamento do reservatório, então de 63,3%, ele atinge cerca de 60% no final de novembro, mas em dezembro, né, por conta da expectativa de aumento das afluências, observa-se um aumento dos armazenamentos, sendo o cenário 2, né, mais favorável, atingindo 71,3%. Para o sistema equivalente, a gente observa também que no mês de novembro tem um depressionamento dos armazenamentos e no mês de dezembro um alteamento, né, dos volumes úteis, chegando ali no final de dezembro, início de janeiro, com um volume de 64,1%, considerando o cenário mais favorável para a bacia. Aqui são a agenda das reuniões das próximas salas. Então, para a Bacia do Rio Doce, a última aconteceu no dia 1º de novembro, e a próxima está prevista para acontecer no dia 8 de dezembro. Paranapanema, a próxima vai acontecer no dia 23 de novembro. A do São Francisco, dia 6 de dezembro. A do Sul, no dia 23 de novembro, a do Tocantins no próximo dia 30 desse mês, a do Madeira aconteceu no dia 26 de outubro e a próxima data ainda vai ser informada pela Agência Nacional de Águas. E só relembrando, né, que essas salas são transmitidas no YouTube para acesso de todos. Como nós sempre apresentamos nas reuniões, a gente traz aqui o gráfico de evolução das defluências dos aproveitamentos de Jupiá e Porto Primavera. Jupiá representado na linha azul e Porto Primavera na linha verde. E o que a gente destaca, né, que a partir do dia 1º de novembro, passou a valer o FSARH 212 para Jupiá, que estabelece a defluência mínima de 4.000 metros cúbicos por segundo, e no mesmo período, a partir do dia 1º de novembro, passou a valer o FSARH 533, que estabelece uma defluência de 4.600 metros cúbicos, uma defluência mínima para Porto Primavera. E o último dado observado, referente ao dia de ontem, a gente observa Jupiá com uma defluência de 4.049 metros cúbicos por segundo, e Porto Primavera foi observado uma defluência de 4.720 metros cúbicos por segundo. Por fim, um último ponto de destaque, a gente trouxe aqui as propostas de resoluções da ANA, foram enviadas para o ONS, né, contendo as regras operativas para os reservatórios da Bacia do Rio Paraná.
Então, a ANA enviou para apreciação do ONS, por meio do ofício número 59 desse ano, as propostas de condições de operação estruturais para os reservatórios dos sistemas hídricos do Rio Paranaíba, especificamente Emborcação, Itumbiara e São Simão, da bacia do Rio Grande, né, para os reservatórios de Furnas, Marechal Mascarenhas de Moraes, Marimbondo e Água Vermelha, e também condições de operação estruturais para os aproveitamentos de Jupiá e Porto Primavera. Então, o ONS fez as suas avaliações e no dia 30 de outubro foi encaminhado à Agência Nacional de Águas a carta DGL 1932, a nota técnica número 0125 de 2022, contendo as contribuições do ONS a respeito dessas resoluções. Aqui em azul tem um link, onde pode ser acessado. Aqui em azul tem um link e aqui embaixo o QR Code, caminhos esses que podem ser acessados para obter essas informações, a carta e a nota técnica desenvolvida pelo ONS. Eram esses os destaques. Pedro, eu agradeço, te devolvo a palavra. Obrigada. Obrigado, Dayana. Dando sequência, eu passo a palavra para a Ana, para ela apresentar ela fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Ana, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem ver? Ok. Sim, está obrigada. compartilhando. Estou compartilhando? Está tudo certo, então. Sim. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão hidrológica aqui da primeira revisão do PMO de novembro. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste, para as próximas 2 semanas operativas, apontam episódios significativos de precipitação para a bacia do Grande, para o Paraná e para o Paranapanema a partir do dia 11 de novembro até o dia 17, com variações entre 5 e 10 milímetros ao longo desses dias. Para a bacia do Paranaíba, a gente já observa essas precipitações mais significativas a partir do dia 9 de novembro, também variando até o dia 17, com destaque aqui para a bacia do Paraná, com precipitações acima de 10 milímetros em alguns dias, como no dia 11, 14 e 15, e também a gente observa essas precipitações maiores do que 10 milímetros no Paranapanema. A previsão hidrológica para o Sudeste tem um comportamento semanal de aumento para essa semana atual, seguida da semana seguinte de uma queda e uma ascensão na segunda semana operativa. A previsão mensal fica em 89% da MLT, o que corresponde ao 29º maior ENA do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Grande, a gente também observa um comportamento parecido, no entanto, nessa semana de manutenção, seguida de uma leve queda e uma ascensão na segunda semana operativa. A previsão mensal fica em 56% da MLT, que representa o 7º menor no histórico de 92 anos. Já para a bacia do Rio Paranaíba, a gente observa uma manutenção na semana atual, seguida de uma queda na semana seguinte e um aumento na segunda semana operativa, o que representa uma previsão mensal de 45% da MLT e sendo esse mês o primeiro menor ENA do histórico de 92 anos, para novembro. Para a bacia do Paranapanema, a gente vê um aumento na semana atual, no comportamento da vazão da ENA média semanal, seguida de uma ascensão na primeira semana e de uma de uma recessão na primeira semana e de uma seguinte recessão na segunda semana, com previsão mensal de 155% da MLT,
representando a 12ª maior ENA do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paraná, a gente observa um leve aumento nessa semana atual, seguida de uma queda e uma manutenção na segunda semana operativa, com previsão mensal de 101% da MLT, representando a 37ª maior ENA do histórico de 92 anos. A previsão de precipitação para as principais bacias do sul apontam episódios de chuva significativa a partir do dia 11 também, como a gente viu lá no sudeste, né? No entanto, aqui com volumes maiores, a partir do dia 11, acima de 10 milímetros, variando até 20 milímetros no dia 14, no Iguaçu, e para a bacia do Uruguai também, começando no dia 11 até o dia 17, no entanto, chegando a 13 milímetros por volta do dia 14. A previsão hidrológica para o sul é de queda na próxima semana operativa e uma leve ascensão na segunda semana operativa. A previsão mensal é de 101% da MLT, representando a 38ª maior ENA do histórico de 92 anos. Para o Iguaçu, a gente também vê uma queda na próxima semana, seguida de um aumento, com previsão mensal de 135% da MLT, que representando a 22ª maior do histórico de 92 anos. E para o Uruguai, a gente também vê a queda na próxima semana, seguida de um aumento na segunda semana, com previsão mensal de 67% da MLT, representando a 38ª menor ENA do histórico de 92 anos. A previsão de precipitação para as principais bacias do norte e do nordeste são de chuva significativa aqui para a bacia do São Francisco, acima de 5 milímetros no dia 4, variando até o dia 17 entre 5 e 10 milímetros, não atingindo nenhum desses dias o volume de 10 milímetros. Para a bacia do Rio Tocantins, a gente já observa também que a partir do dia 4 volumes significativos, chegando a 5 milímetros. No entanto, a gente observa alguns dias chegando acima de 10 milímetros, como no dia 5 e no dia 6, mas essa variação fica maior entre 5 e 10 milímetros ao longo dessas semanas até o dia 17. A previsão hidrológica aqui para o subsistema Nordeste é de ascensão nas próximas 2 semanas, com previsão mensal de 65% da MLT, representando a 20ª menor ENA do histórico de 92 anos. Nos postos do Médio São Francisco, podemos observar aqui no dia 25, entre o dia 25 e 27, alguns episódios de precipitação, o que levam já a um aumento da vazão nos postos do São Francisco. E a previsão hidrológica do Nordeste para a bacia do São Francisco, a gente prevê na primeira e para a segunda semana um acréscimo da ENA aqui, da ENA semanal, com previsão mensal de 65% da MLT, e representando a 20ª menor no histórico de 92 anos. Já para as ENAs do norte, né, aqui a previsão hidrológica aponta um aumento significativo para as próximas 2 semanas, com previsão mensal de 170% da MLT, sendo a 30ª maior do histórico de 92 anos. Na bacia do Tocantins, a gente observa a próxima semana um aumento significativo, seguida de uma queda na segunda semana operativa, no entanto, maior do que o patamar da semana atual. A previsão mensal é de 105% da MLT, representando a 23ª maior ENA do histórico de 92 anos. A previsão hidrológica semanal de 5 a 11 de novembro, a gente observa que previsão para acima de 120% da MLT nas bacias do Madeira, do Xingu, de Curuaúna, Jari e Araguari, aqui no norte. A gente observa isso também para a bacia do Paranapanema e do Iguaçu, aqui no sul e no Paraná, e a previsão entre 80% e 120% da MLT para as bacias de Atumã, Tapajós, Tocantins, Paranaíba e a calha principal aqui do Paraná. A abertura de cenários para o segundo mês previsto, a previsão hidrológica de novembro em relação ao PMO
comparando a revisão de agora com o PMO, a gente observa um fechamento de mês menor para o Sudeste e para o Norte, e um aumento para o Nordeste e para o Sul. A abertura de cenários para o segundo mês previsto, a gente observa que o Sudeste está um pouco menor, um pouco abaixo do que a gente tinha previsto no PMO, com aberturas variando de 59% a 129%. O Sul, levemente acima do que a gente viu no PMO, com aberturas de 32% a 271%. Já o Nordeste, a gente nessa revisão prevê acima do PMO, do que estava no PMO, variando de 39% a 168%, e o Norte está bem próximo do que a gente tinha visto no PMO, quase equivalente, variando de 76% a 263%. A gente observa que a evolução do armazenamento para os subsistemas do SIM, é possível ver uma manutenção aqui para o Sul e uma leve queda para os outros subsistemas, variando de 59,9% no Nordeste a 49,7% no Sudeste, e a manutenção do Sul em 91,8%. A evolução do armazenamento nos principais reservatórios do SIM, a gente pode observar aqui que tem uma manutenção praticamente, com uma leve queda em praticamente Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação e Itumbiara. A gente vê uma queda maior em Três Marias. Obrigada. Passo a palavra para o Pedro. Obrigado pela apresentação, Ana. Faremos, então, agora o primeiro intervalo desta reunião. Até mais. Dando continuidade à reunião do dia de hoje, daremos início agora ao segundo bloco. Passo a palavra para o Danilo para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Danilo, por favor. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Só compartilhar aqui minha tela. Boa tarde a todos. Começando aqui mais uma apresentação da programação diária da operação. Tá? Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos aí uma semana bem complicada, uma entrada de frente fria, bastante variação de nebulosidade, paralisação dos caminhoneiros, que fez essa carga variar bastante, de forma bem atípica. Tá? Nosso problema começou aqui na transição de domingo para segunda, onde a carga fez um comportamento atípico de elevação aqui no final do dia, muito puxado pelo ligar de refrigeração, né? Nós tivemos aí uma madrugada bem quente, só que nós já tínhamos uma informação de chegada de frente fria no final desse dia, então nós fizemos um dia mais baixo, o que fez a carga ajustar bem aqui ao final do dia. Tá? Então, de segunda para terça, nós tínhamos a informação da continuidade dessa frente fria, o que fez a gente abaixar ainda mais a previsão, só que a carga acabou caindo ainda mais, né, o que fez a gente se adaptar para o feriado, fazendo uma previsão bem baixa, tá, para o feriado. O feriado, para termos de feriado, veio bem ajustado, e o nosso problema retomou aqui na quinta-feira, onde a carga veio ainda muito baixa, tá? Se puder notar aqui, veio bem próximo ao feriado, para ver a diferença aqui da terça para quinta, tá? Então nós temos aí uma semana bem atípica, bem problemática, e muito provavelmente por causa dessa paralisação dos caminhoneiros em conjunto com a frente fria. Tá? No Sudeste, nós tivemos um desvio médio de 3,03% no PDP e 3,35% no prévio carga de 100,
56% dos desvios do PDP vieram abaixo de 3%, e 58% dos desvios do prévio carga D100 vieram abaixo de 3%. No sul, mesma situação do sudeste, né? A entrada de frente fria, com variação de nebulosidade e a paralisação dos caminhoneiros. Nosso problema no sul começou aqui no sábado, onde nós tínhamos uma carga alta aqui na sexta, só que ela subiu bem mais do que o esperado, e o sábado aqui veio com um desvio maior. Nós de pronto aqui nos adaptamos e fizemos uma previsão de domingo mais alta, que veio bem ajustado. Para a segunda, nós tínhamos a informação da frente fria, nós fizemos uma previsão aqui que ficou muito bem ajustada para a situação, né? São difícil de prever que a entrada da frente fria. E para a terça, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma informação de condição do tempo parecida com a segunda, né? Nós tínhamos a entrada da frente fria aqui e a continuidade aqui na terça. Então, nós baixamos a carga para a terça e mantivemos o perfil da segunda. Só que a carga baixou bem mais do que o esperado aqui no meio do dia, seja por conta de luminosidade, o que traz mais geração de MMGD, né? Seja por conta da paralisação dos caminhoneiros. Muito difícil distinguir o que pode ser realmente esse impacto, mas de qualquer forma nós temos uma continuidade para o feriado com uma previsão bem mais baixa, só que a carga caiu ainda mais aqui no meio do dia. Só para você ter uma ideia, esse afundamento aqui foi maior ainda do que nós podemos ver no Natal e Ano Novo, onde a carga cai muito aqui no meio do dia, tá? Esse afundamento foi ainda mais relevante. E para quinta-feira, observando que já estava forte aqui essa queda no meio do dia, nós previmos um MMGD forte para quinta-feira. Nós baixamos a carga em relação à terça, mas mantivemos o perfil de terça-feira, que foi um perfil de forte afundamento no meio do dia. Só que, para nossa surpresa, a carga afundou ainda mais. Tá? Então, nós tivemos aí uma semana bem complicada no Sudeste e no Sul. Situação bem atípica. No PDP, nós tivemos 4,78% de desvio médio. No prévio carga D100, nós tivemos 7,81%. Nós tivemos 42% dos desvios do PDP abaixo de 3% e 27% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga D100. O Nordeste, uma variação natural da carga, tá? Alguns desvios pontuais, nada típico, nada fora do normal. Nós tivemos aí um bom resultado no subsistema Nordeste, 2,58% de desvio médio no PDP, 3,27% de desvio médio no prévio carga D100, 60% dos desvios do PDP abaixo de 3%, 56% dos desvios do prévio carga D100 abaixo de 3%. No Norte, nós vimos com uma previsão muito bem ajustada ao longo da semana, até que nós tivemos uma queda forte aqui no final do dia 1º de novembro, por conta de chuva lá na região norte. É muito difícil prever essa queda de chuva, quanto essa chuva vai impactar, porque é uma região que chove bastante. Então é bem complicado saber o quanto de chuva realmente vai ser necessário para fazer a carga cair dessa maneira, né? Mas nós tivemos essa queda que fez o feriado vir bem mais baixo aqui do que o previsto. Nós adaptamos aqui a previsão para quinta-feira, veio melhor ajustado, né? Só que ainda um pouco mais baixo. Lembrando que essa queda aqui tanto também, essa queda aqui da quinta-feira também é por conta de consumidor livre, tá? Que sofreu redução nesse dia. Então, no Norte, nós tivemos 3,2% de desvio médio no PDP,
e 2,33% de desvio médio no prévio carga D100, 52% dos desvios abaixo de 3% no PDP e 70% dos desvios abaixo de 3% no prévio carga D100. E por fim, o SIM que sofre muita interferência aí do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o maior, né? Representa aí aproximadamente 60% da carga do SIM. Então, o SIM aí sofreu os maiores desvios justamente onde houveram os maiores desvios no subsistema Sudeste Centro-Oeste, que foi na terça e na quinta-feira. Na semana, nós tivemos 2,05% de desvio médio no PDP e 2,68% de desvio médio no prévio carga D100. 74% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP e 66% dos desvios vieram abaixo de 3% no prévio carga D100. Bem, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Agora eu passo a palavra para o Douglas, para ele realizar a apresentação sobre a previsão de carga para o PMO. Douglas, por favor. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Irei dar início aqui ao meu compartilhamento. Acredito que os senhores já estejam vendo minha tela. Retomando a apresentação, falando agora a respeito da previsão de carga semanal, bem como seu acompanhamento, muito em linha com o que o Danilo já falou na parte do acompanhamento. Começando aqui com nossas premissas para a próxima semana, né, os destaques que trazemos, basicamente a manutenção das temperaturas médias na próxima semana em patamares mais amenos, semelhantes aos observados nessa semana, que apresentou, né, uma queda acentuada das temperaturas médias ao longo dessa semana. E fazemos os seguintes destaques para a próxima semana: a redução das temperaturas médias no Rio de Janeiro e a ocorrência também de maiores totais de precipitação, como, por exemplo, até o dia 8/11, nas capitais do subsistema Sul, em São Paulo a partir do dia 7 e em toda a semana operativa no Rio de Janeiro. Nos subsistemas Nordeste e Norte, nós destacamos que a manutenção das temperaturas médias no comportamento típico para essa época do ano. Lá as temperaturas não variam muito e vocês têm percebido isso ao longo das nossas falas nas últimas reuniões. O único destaque que trazemos é a ocorrência de maiores totais de precipitação em Salvador, Recife e nas capitais também do subsistema Norte. Em relação a nossos destaques econômicos, aqui nós temos somente que no mês de outubro, né, foi observado o recuo da confiança dos principais indicadores disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, partindo propriamente para o acompanhamento da carga, o Danilo já destacou que essa semana ocorreu alguns fatos atípicos que provocaram que fosse uma semana um pouco difícil, né, de previsão, porém aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste nós obtivemos um desvio de menos 1,2%, ainda em linha com a nossa previsão, dada a expectativa de fechamento de uma carga de 38.214. A carga nessa semana reduziu em função, né, além da ocorrência do feriado, assim como também em função da ocorrência da redução das temperaturas médias ao longo da semana. Para a próxima semana, visto que nós temos a expectativa de manutenção das temperaturas mais amenas, com destaque até para a redução das temperaturas médias no Rio de Janeiro, como o Eduardo já destacou em sua apresentação, nós fizemos um ajuste na nossa previsão para a segunda semana de menos 5,4%, consolidando um valor de 38.214. Para as demais semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, visto que nós mantivemos o comportamento esperado para o mês de novembro, né? Até porque nossa sinalização meteorológica é no máximo até 10 dias à frente, então nós não temos nenhuma indicação para essas semanas, e com isso nós mantivemos o mesmo cenário que nós consolidamos na revisão 0 do PMO. Dessa forma, né, em função da primeira semana verificada e da atualização da segunda semana prevista, nós temos o valor de novembro revisto desviando menos 1,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês, que era de 39.941, dada a nova expectativa para o mês de novembro de 39.366 MW médio. No subsistema Sul, esse é um subsistema, né, que apresentou uma redução bem significativa em função da redução das temperaturas, com destaque até nessa semana com a ocorrência de neve, né, em algumas regiões lá do subsistema Sul. Com isso, nós tivemos um desvio de menos 3% em relação ao nosso valor previsto,
dada a expectativa de fechamento dessa semana de 10.623. Para a próxima semana, nós fizemos um ajuste de menos 3,8%, dado que, assim como no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, as temperaturas deverão permanecer no patamar mais ameno. E com isso, consolidamos o valor de 11.068 MW médio. Para as demais semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste. E dessa forma, nós temos um novo valor mensal, né, em 11.444 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui no subsistema Nordeste, como dito no primeiro slide, né, esse é um subsistema que, em condições de temperatura, né, ele varia pouco. Contudo, nós temos o destaque para a próxima semana de maiores totais de precipitação. Essa semana, a carga apresentou um desvio positivo, né, de 2,6%, sendo superior ao valor que nós tínhamos previsto para essa semana, dada a expectativa de fechamento de 11.610. Para a próxima semana, para as próximas semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, nós mantivemos os valores previstos semelhantes à da revisão zero do PMO, e com isso o valor de novembro revisto apresenta uma variação em relação à nossa primeira previsão inicial para o mês de novembro, de apenas 0,3%, dado a nova expectativa de 11.640. Cabe destacar, não só para o subsistema Nordeste, né, mas também para os demais subsistemas que nós temos apresentado, a carga, né, da terceira semana, ela encontra-se reduzida em função da ocorrência do feriado no dia 15 de novembro. Chegando ao subsistema Norte, o último subsistema antes do SIM, essa semana nós tivemos um desvio de menos de 2,6, dada a expectativa de fechamento de 6.509 MW médio. Para as próximas semanas, né, nós fizemos um ajuste, nós reduzimos um pouco nossa carga, dado o comportamento da carga no momento, e também em função da não retomada de carga, assim como nós estávamos esperando, de um consumidor livre da rede básica, que vem com o ramp-up da sua carga desde ali agosto, se não me engano. E com isso nós fizemos um ajuste de menos de 2,7% na segunda e na terceira semana, enquanto nas demais semanas fizemos um ajuste de apenas de menos 1,5%. Dessa forma, dada a primeira semana verificada e os ajustes que fizemos para a semana 2 em diante, nós temos um valor de novembro revisto de 6.646 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 2,2% em relação à nossa previsão inicial. E por fim, aqui no sistema interligado, essa semana, né, nós tivemos um desvio de apenas menos 1%, muito impactado pelo desvio do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos uma expectativa de fechamento na carga do SIM nessa semana de 66.956 MW médio. E para as próximas semanas, né, dado o ajuste que nós fizemos em todos os subsistemas na segunda semana, à exceção do subsistema Nordeste, nós temos uma redução das nossas previsões aqui no SIM de menos de 4%, dada a nossa nova previsão de 67.596 MW médio. E para as demais semanas, o único ajuste que fizemos foi no subsistema Norte, como comentado, e com isso nós temos ajustes menos significativos aí nas demais semanas. O valor de novembro revisto sinaliza um desvio de menos 1,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês, dada a nossa nova expectativa de 69.095 MW médio. Com isso aqui, eu termino minha apresentação e retorno minha palavra para você, Thiago. Agradeço, Pedro, desculpa. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Douglas, pela apresentação. As duas últimas apresentações desse bloco serão feitas pela Diana, e serão a primeira, né, será sobre os resultados desta revisão do PMO, e na sequência ela comentará sobre as intervenções energéticas relevantes. Passo a palavra então para a Diana, por favor, Diana. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, como o Pedro falou, né, vou falar aqui um pouquinho sobre duas apresentações referentes aqui à gerência de programação mensal. Então, a gente sempre começa aqui pelos resultados da revisão do PMO, então, especificamente falando aqui da revisão 1 do PMO de novembro, que tem os resultados especificamente para a primeira semana operativa, que se inicia amanhã, no sábado, dia 5, e vai até a próxima sexta-feira, dia 11 de novembro.
Antes de entrar direto nos resultados, fica aqui só como uma informação adicional em relação a que vale destacar que nessa semana a gente teve uma atualização de uma informação que não é uma informação que é atualizada toda semana, né? Então, vale um destaque especial em relação à representação do desligamento o desligamento parcial da segunda casa de força de Tucuruí, que, de acordo com a informação que a gente recebeu do agente, com a expectativa de nível inicial para o início do estudo, para as 0 horas do sábado, a informação do nível que foi enviada foi de 27,75% do volume útil, e com esse nível a gente já está ali na faixa onde a gente desliga parcialmente a casa de força 2 de Tucuruí. Então, foi necessário a gente fazer uma alteração de cadastro para essa usina, contemplando esse desligamento parcial. Então, entrando nos resultados, acho que também não é novidade para quem acompanha o PMO, a gente obteve o CMO 0 nessa revisão para a próxima semana. Esse resultado já era esperado, né, conforme foi até mostrado também na reunião de resultados do PMO na semana passada. A gente estava com uma expectativa de manter o CMO 0 em todos os subsistemas para todas as semanas operativas do mês de novembro. Então, fazendo a rodada nessa semana, a gente só confirmou essa previsão que já era esperada. Normalmente, nós trazemos aqui um gráfico mostrando a variação, uma análise da variação do CMO, que essa semana não teve, dado que a gente não teve variação nenhuma, né, mantendo o CMO zerado em todos os subsistemas. Em relação aos limites de intercâmbio, também para essa semana não tivemos o atingimento de nenhum desses limites, dos principais troncos. Então, dado esse resultado do CMO 0 para todos os subsistemas, o que a gente tem de previsão de geração térmica, conforme a indicação do modelo Decomp para a primeira semana operativa, é geração térmica só por inflexibilidade, com nenhuma geração térmica no mérito. Então, essa inflexibilidade, a gente recebe todas as inflexibilidades térmicas pelos agentes. Então, de acordo com as informações que a gente recebeu para essa revisão do PMO, a gente tem uma geração térmica aí prevista para a próxima semana de cerca de 5 gigawatts e meio para a próxima semana, isso tudo no SIM. Nessa revisão 1 do PMO de novembro, a gente já está comandando o despacho para as usinas da GNL, referente à semana de janeiro, começando dia 7 e terminando dia 13 de janeiro, aqui está 2022, mas depois vou corrigir, é 2023, já para o próximo ano. Então, a estimativa, o benefício GNL calculado pelo Decomp para essa semana de 2023 é 0, assim como a gente está com esse CMO zerado também agora. Então, dado o CMO 0, a gente não tem expectativa de despacho por mérito para essas 3 usinas dessa modalidade de operação. Também não há indicação de antecipação de despacho por garantia energética, nem razão elétrica. Fica só o destaque em relação à usina termoelétrica de Santa Cruz, que temos recebido a informação do agente de uma geração por inflexibilidade, que está prevista para ocorrer até o dia 30 de dezembro desse ano, de 2022. Em relação à energia armazenada aqui, nós temos um gráfico para cada subsistema, onde a gente tem, para essa semana, temos duas linhas, né? Uma linha mais clara referente aos resultados da revisão 0, do PMO de novembro, é mais escura referente a essa semana, aos resultados dessa semana, para fins de comparação. Então, temos aqui o destacado, qual é o nível de partida que a gente começou para cada subsistema, bem como também a indicação dos níveis previstos para o final do mês de novembro, além também da abertura dos cenários para o mês de dezembro, onde estão apresentados aqui os valores dos cenários mais otimistas, o cenário mais pessimista, assim como também a média de todos os cenários do mês de dezembro. Então, para o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo aí com 49,7% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês de novembro com 49,1%. E aí, seguindo a abertura dos cenários, o cenário mais otimista, com a gente fechando o subsistema em dezembro com 60,7% e o mais pessimista com 45,6% da energia armazenada.
Subsistema Sul, começamos o estudo com 91,2% da energia armazenada do subsistema, com a expectativa de finalizar o mês de novembro com 88,1%, e a média aí dos cenários com a expectativa de fechar o mês de dezembro com 86,5%. Subsistema Nordeste, começamos o estudo com 59,3%, com a expectativa de finalizar o mês de novembro com 57,9%, e a previsão para a abertura dos cenários para o mês de dezembro, variando de 56,9% até 72% da energia armazenada do subsistema. E, por fim, o Subsistema Norte, começando o estudo com 54,4%, finalizando o mês de novembro com 50,7% da energia armazenada do Subsistema Norte, com pequena dispersão aqui dos cenários para o mês de dezembro, variando, então, com um cenário mais pessimista, com 42% da energia armazenada do subsistema, cenário mais otimista de 45,8%. Em relação aos resultados, era isso que eu tinha para apresentar, e aqui fica aquela informação adicional que sempre trazemos aqui na reunião, que é referente à importação da energia, só com aquele destaque, né? A gente não considera as informações para importação de energia como dado de entrada para os modelos de otimização. Então, a gente recebe toda semana as ofertas e a gente traz aqui nessa reunião e também apresenta nos relatórios que nós publicamos ao longo da sexta-feira, que já saiu o IPMO, depois a gente publica o sumário, relatório e nota técnica, em todos os relatórios tem essa informação da importação. Então, fica aqui para referência o que foi ofertado para a próxima semana operativa. A gente recebeu oferta só para o Uruguai, da Argentina a gente não recebeu nenhuma oferta, e essa oferta de importação do Uruguai recebemos de 2 agentes comercializadores, que foram a Enel e a BTG Pactual, e os 2 agentes ofertando um montante total de 250 megawatts médios cada um, para todos os patamares de carga, 4 blocos com 50 megawatts médios e 2 blocos com 25 megawatts médios. Fica aqui também para referência os valores ofertados para a próxima semana, bem como também a comparação em relação aos valores ofertados na semana passada, com referente à diferença dos valores. E agora eu entro aqui nas intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Então, pegando o próximo sábado, né, dia 5 de novembro até o dia 11 de novembro, que é a próxima sexta-feira, fazendo a ressalva aqui referente ao nosso critério de relevância. Então, nessa reunião, costumamos trazer aqui as intervenções que ocorrem em unidades geradoras que possam alterar algum limite sistêmico ou em unidade geradora de usinas de grande porte. Então, começando pelos destaques aqui do Subsistema Sudeste, para o dia 8, nós temos destaque aqui para intervenções na unidade geradora 11 da usina hidrelétrica de Jupiá e na unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Chavantes, para Jupiá uma manutenção preventiva e para Chavantes uma manutenção corretiva. Para o dia 9 de novembro, a gente tem uma expectativa, uma previsão de ter uma manutenção na UG4 da usina hidrelétrica de Furnas. Partindo aqui para o Subsistema Sul, então temos o destaque aqui para uma manutenção, inspeção e manutenção subaquática para as unidades geradoras 4 e 5 da usina hidrelétrica de Salto Osório, que está programada para o dia 5 de novembro. Para o dia 6, temos aí manutenção para a usina de Barra Grande, que é para teste de autorrestabelecimento. No dia 6 também, manutenções previstas para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Neibraga e para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Machadinho. Ainda continuando no Subsistema Sul, finalizando aqui com a manutenção da unidade geradora 2 para a usina hidrelétrica de Itá, que está prevista para ocorrer dia 9 de novembro. Entrando no Subsistema Norte, temos o destaque aqui para a manutenção da unidade geradora 10 da usina hidrelétrica de Tucuruí, é uma manutenção preventiva que está programada para o dia 5 de novembro, e também uma manutenção preventiva, mas agora para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Balbina, que está prevista para ocorrer do período de 5 a 7 de novembro. Ainda no Subsistema Norte, temos aqui destaque para a usina hidrelétrica Cachoeira Dourada e para Belo Monte.
Essas duas manutenções acho que são mais longas, né, do que as outras apresentadas que ocorriam só no mês de novembro, essas aqui um pouco mais longas que finalizam em dezembro. Então, a unidade geradora 10 de Cachoeira Dourada está com uma manutenção preventiva programada de 7 de novembro a 7 de dezembro, e a unidade geradora 6 de Belo Monte, no período de 7 de novembro a 14 de dezembro. E começando aqui no subsistema Nordeste, temos o destaque aqui para a usina hidrelétrica de Paulo Afonso II, onde temos manutenção para modernização para 3 unidades geradoras dessa usina. Então, são manutenções para modernização, essas manutenções são um pouco mais longas, então finalizam no ano de 2023. Então, a unidade geradora 7 está com previsão de ocorrer de 7 de novembro até dia 13 de março de 2023, a unidade geradora 8 de 7 de novembro agora de 22 até 7 de setembro de 2023, e a unidade geradora 9 prevista para acontecer de 7 de novembro até dia 7 de janeiro de 2023. E finalizando agora aqui o subsistema Nordeste, ainda o destaque para as unidades geradoras 2 e 1 da usina hidrelétrica de Sobradinho, uma manutenção programada para ocorrer de 7 a 22 de novembro para a substituição do banco de transformadores das fases A, B e C. E, por fim, finalizando a apresentação em si, a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Xingó é uma manutenção preventiva que está programada para ocorrer no dia 9 de novembro. Então, era isso que eu tinha para apresentar aqui, Pedro, em relação aos destaques aí para a próxima semana, referente às atividades aqui da gerência de programação mensal da operação. E repasso a palavra para você, Pedro, e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Encerramos agora o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos para o terceiro e último bloco desta reunião. Retornamos, então, ao terceiro bloco desta reunião. A primeira apresentação será feita pelo Josué a respeito dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Passo a palavra para o Josué. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa reunião. Compartilhei a minha tela. Pedro, você pode confirmar se está apresentando aí, por favor? Está sim. Ok, obrigado. Bem, mais uma vez, boa tarde. Como o Pedro comentou, né, a gente vai apresentar os limites elétricos e as principais intervenções com restrição energética, eletroenergética para a semana operativa de 5 a 11. O primeiro desligamento, ele já está ocorrendo, né, já está em execução. É o desligamento da barra 2 de Governador Valadares 6, que começou às 0 horas do dia 3 e é um serviço diário que vai até o domingo, dia 6 agora, né. As principais restrições são os restrições dos fluxos de FNES em 6.500 e IRC com 8.800. Dando prosseguimento, também com o desligamento que já está ocorrendo, o seccionamento, né, das barras que estão operando interligadas, as barras B1 e B2 de Serra da Mesa 500 kV. A principal restrição para esse desligamento, né, que vai ocorrer até 26 do 11, meia-noite e 30, é a restrição de FNS 2.600 e FNES 6.800. Para esse final de semana agora, teremos também o desligamento da barra B, toda, né, de 500 kV de Serra da Mesa, que vai começar nas 0h30 do sábado e vai até as 23 horas do domingo, 6 do 11, tá? Restrições também de FNS em 2.600 e FNES em 6.800. Além disso, teremos desligamentos da linha 500 kV de Serra da Mesa, Samambaia, Circuito 1. O serviço vai ocorrer só no domingo, de 6 às 17, com restrições de FNS 2.400 e FNES 6.500. Além disso, teremos o desligamento de juntor 715 de Miracema, juntor 500 kV, no período de 4 às 23h59 do domingo, dia 6, tá? Com restrição de FNES 6.800. Bem, sem mais, ficamos à disposição para qualquer dúvida. Pedro, com a palavra. Obrigado, Josué, pela apresentação. Por fim, a última apresentação desta reunião será sobre a política operativa. Quem fará a apresentação será a Amanda. Passo a palavra para ela. Amanda, por favor. Ok, Pedro, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Pode me confirmar se já está aparecendo, Pedro? Sim, está sim. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Vou iniciar a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 29 de outubro ao dia 4 de novembro, abordando o acompanhamento do DECEM na programação diária.
Bom, nesses gráficos a gente apresenta, né, os resultados de CMO, fazendo uma comparação do CMO indicado pelo modelo DECEM e o indicado pelo modelo DECOMP. No subsistema Sudeste e Sul, os valores de CMO do DECEM, eles acompanham os CMOs do DECOMP, e além disso, a gente destaca que para os dias 29 de outubro e 1º de novembro não foi possível publicar o caso DECEM em tempo hábil. Nos subsistemas Nordeste, de forma geral, os valores de CMO do DECEM, eles também acompanham os valores de CMO do DECOMP. No dia 30 de outubro, no subsistema Nordeste, os valores elevados de CMO, eles ocorreram devido ao monitoramento do somatório dos fluxos nas linhas de 230 kV, Goianinha no Fio, e João Pessoa 2, Mussuré 2, circuitos 1 e 2, conforme diretrizes para a programação e operação do SIM das eleições de 2022. Ainda no dia 30 de outubro, no subsistema Norte, a gente pode observar o descolamento do CMO, que ocorreu em função do limite F Manaus, também conforme diretrizes para a programação e operação do SIM em eleições de 2022, e de forma similar, no dia 4 de novembro, ocorreram CMOs elevados no subsistema Norte, como consequência da limitação do fluxo F Manaus, conforme instrução operativa. Nesse slide, a gente apresenta os valores de CMO por barra para uma meia hora do dia 4 de novembro, através do mapa georreferenciado. Vale destacar que apenas cerca de 30% do total de barras do SIM é apresentado, e é possível observar CMOs equalizados entre todos os subsistemas, e além disso, nós destacamos os CMOs elevados no subsistema Norte, devido aí à limitação do fluxo F Manaus. Iniciando agora a análise dos resultados de CMO por barra, patamar e por subsistema, para o dia de hoje, 4 de novembro, no subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, da mesma forma que não ocorreram outliers. No subsistema Sul, de maneira análoga, os valores de CMO também não apresentam dispersão de resultados, assim como não ocorrem outliers. Da mesma forma, no subsistema Nordeste, os valores de CMO também não apresentam dispersão de resultados e também não ocorreram outliers. E, por fim, no subsistema Norte, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e os outliers superiores ocorrem devido à limitação do fluxo F Manaus. Nos próximos slides, agora a gente vai trazer uma análise comparativa para os resultados de geração hidráulica e de geração térmica entre o modelo DECEM e o PDP por subsistema para essa semana operativa. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em relação à geração hidráulica, as diferenças entre o DECEM e o PDP, elas ocorrem devido aos ajustes para a compatibilização da diretriz e da política operativa, fechamento de balanço do SIM e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, no PDP, a gente pode observar uma elevação de geração. Isso ocorreu em função de redeclaração de inflexibilidade e de energia de reposição por parte dos agentes. No subsistema Sul, a gente pode observar que o PDP elevou a geração hidráulica com relação ao DECEM. Essas diferenças ocorrem devido aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, explorando os excedentes energéticos ali da região Sul. E em relação à geração térmica, no PDP também houve elevação da geração térmica devido à redeclaração de inflexibilidade por parte dos agentes. Já no subsistema Nordeste, as diferenças entre o DECEM e o PDP, elas ocorrem devido aos ajustes para a compatibilização da política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco. E em relação à geração térmica, no PDP houve elevação da geração térmica. Isso ocorreu em função de redeclaração de inflexibilidade e de energia de reposição por parte dos agentes. Por fim, no subsistema Norte, os desvios entre DECEM e o PDP, eles ocorrem devido a ajustes para a compatibilização da política operativa e ajuste de unit commitment hidráulico. E já com relação à geração térmica, no PDP também houve elevação da geração térmica devido à redeclaração de inflexibilidade por parte dos agentes.
Bom, nesse slide a gente apresenta a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa, nós tivemos um total de aproximadamente 5,6 gigawatts médios de geração térmica, onde a gente destaca o despacho por inflexibilidade, que representa aproximadamente 89% do despacho total, a energia de reposição com 7% da geração térmica total, ordem de mérito representando 3% do valor total, e, por fim, despacho por unit commitment representando 1% do despacho nessa semana operativa. Em relação ao intercâmbio internacional, nessa semana operativa não houve exportação ou importação de energia, nem da Argentina e nem do Uruguai. Agora a gente vai apresentar os gráficos por subsistema que mostram as médias semi-horárias do balanço ao longo da semana operativa. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele continua com a importação líquida em todos os patamares de carga. Nesse subsistema, o recebimento continua com participação relevante e, além disso, o principal responsável pela modulação para atendimento à carga foi a geração hidráulica. No subsistema Sul, houve exportação em todos os patamares com geração hidráulica elevada, em virtude aí das elevadas afluências verificadas, e, além disso, não houve exportação comercial de energia. No subsistema Nordeste, ele se configura como exportador de energia, em função principalmente da geração eólica elevada, e, por fim, no subsistema Norte, foi importador de energia na maioria dos patamares de carga, sendo exportado apenas em alguns patamares de carga pesada, e, além disso, a geração hidráulica foi o principal fator responsável pela modulação de geração conforme aí a sazonalidade desse recurso. Bom, nessa figura a gente apresenta o balanço médio semanal da programação, onde a gente pode verificar a carga média do SIM em aproximadamente 67,7 gigawatts médios, sendo esse valor cerca de 2,2 gigawatts médios menor do que na semana anterior. Em relação à geração eólica do subsistema Nordeste, a geração foi de aproximadamente 8,2 gigawatts médios. Esse valor foi de aproximadamente 1,6 gigawatts médios inferior à semana anterior. Em relação ao subsistema Sul, em função das condições hidrológicas, ele permanece com o perfil exportador de energia, no montante de aproximadamente 2,8 gigawatts médios. Para essa semana, não houve exportação comercial de energia. A exportação a partir dos bipolos do Madeira ficou em torno de 1.300 megawatts médios, e a partir dos bipolos de Xingu em aproximadamente 1.100 megawatts médios. A geração de Itaipu foi de aproximadamente 9,2 gigawatts médios, sendo esse valor cerca de 900 megawatts médios menor em relação à semana anterior. Para finalizar a apresentação, esse slide traz os principais destaques para a política operativa ser praticada na próxima semana, do dia 5 ao dia 11 de novembro. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente espera manter a geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos e controle de cotas das usinas da Bacia do Paraná, no caso Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu. No subsistema Sul, segue a utilização dos recursos devido aí às afluências verificadas, principalmente nas bacias do Iguaçu e do Uruguai. No subsistema Nordeste, o uso mais elevado do recurso da cascata do Rio São Francisco, respeitando-se as restrições hidráulicas e as condições de atendimento à carga do SIM. E, por fim, no subsistema Norte, exploração das disponibilidades energéticas e fechamento da ponta, também com controle de cota em Belo Monte, concentrando a geração nos horários de carga mais pesada, e além dos recursos de Tucuruí dimensionados em função da curva de depressionamento, considerando uma possível perda da segunda casa de máquinas. Finalizo aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno a palavra, Pedro. Obrigado, Amanda. Faremos, então, agora o último intervalo desta reunião e, após 5 minutos, retornaremos para responder eventuais perguntas e realizar o encerramento da reunião. Partindo para o encerramento da reunião, destaco que realizamos uma última verificação aqui no chat e que não houve perguntas, tá? Então,
gente parte para o encerramento. Informo que a próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Gostaria de agradecer a participação da equipe do INS, que realizou as apresentações, e desejo que todos tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Boa tarde a todos.